Gênesis capítulo 43, verso 26. Eu vou ler do verso 26 ao verso 34. A Bíblia diz assim: Quando José chegou, eles o presentearam com o que tinham trazido e curvaram-se diante dele até o chão. Ele lhes perguntou como passavam e disse em seguida: Como vai o pai de vocês? O homem idoso de quem me falaram ainda está vivo? Eles responderam: Teu servo, nosso pai, ainda vive e passa bem. E se curvaram para prestar-lhe honra. Olhando ao redor e vendo o seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, José perguntou: É esse o irmão caçula de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda graça, meu filho. Profundamente emocionado por causa de seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar, e entrando em seu quarto chorou. Depois de lavar o rosto, saiu e, controlando-se, disse: Sirvam a comida. Serviram a ele em separado dos seus irmãos e também dos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso era sacrilégio para eles. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade, do mais velho ao mais moço, e olhavam perplexos uns para os outros. Então lhe serviram da comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior que a dos outros, e eles festejaram e beberam à vontade. Quero compartilhar um pouco essa manhã sobre a história desses dois homens de Deus, o relacionamento deles, o que eles representavam. Esses eram Benjamim e José. A Bíblia nos ensina que os dois eram filhos de Jacó. Para quem não se lembra da história, Jacó, que era filho de Isaac e neto de Abraão, que lá na frente tem o seu nome mudado de Jacó para Israel, e através dos seus 12 filhos, através dos seus filhos, Deus literalmente constitui a nação de Israel. Por isso que a nação de Israel chama Israel. A Bíblia fala que Jacó teve 2 esposas, e através delas e de suas servas, ele teve esses 12 filhos homens e uma filha mulher. Uma das esposas de Jacó, ou de Israel, chamava-se Raquel, e a Bíblia fala que ele amava Raquel. Raquel era sua esposa preferida. Só que a Bíblia fala que Raquel não podia ter filhos, ao passo que Lia, a outra esposa, tinha filhos. E depois de algum tempo, depois de clamor, depois de oração, a Bíblia fala que Deus atende o clamor de Raquel e ela gera um filho, que se chama José. O filho mais novo até então, da esposa preferida, aquele que foi desejado, aquele que foi ansiado, planejado. A Bíblia fala que Jacó trata ele com um tratamento diferente, trata ele com favor, trata ele melhor do que tratava os outros irmãos. Isso gerou um distúrbio na família, o que é de praxe em todas as ocasiões que acontece algo parecido, favoritismo. Isso não é o normal do Senhor e as consequências são geradas. A Bíblia fala que por causa de todo esse ciúme, por causa de toda essa situação, os irmãos de José o invejavam, tratavam ele rispidamente. A Bíblia fala que tinha um fator espiritual, uma promessa do Senhor. Era José que carregaria aí o legado de Jacó, era José que seria através dele também estabelecida aí o propósito do Senhor para aquela nação, para aquela geração naquele momento.
E a Bíblia fala que José recebeu sonhos do Senhor, acumulado com esse tratamento diferente que ele recebia do seu pai, esse favoritismo do seu pai. Quando ele tinha 17 anos de idade, os seus irmãos o jogaram dentro de um poço, venderam ele para uma nação estrangeira, a nação dos midianitas, descendentes de Ismael, e inventam uma história cabeluda aí para o seu pai, dizendo que o seu filho preferido, José, tinha morrido. José, filho de Raquel, teve um outro irmão mais novo, que se chamava Benjamim. E por ser filho de Raquel, já recebia um tratamento diferenciado do seu pai. Depois ainda que José morreu aos olhos do seu pai, pelo menos foi essa a história que Jacó acreditou, Benjamim tinha um espaço ainda mais forte no coração do seu pai. Benjamim não só representava José para o seu pai, como também a sua mãe Raquel, que era a esposa favorita de Jacó, morreu quando deu à luz a Benjamim. E por isso, Jacó tinha uma forte ligação e não abria mão de Benjamim por nada. Depois que José é vendido como escravo, a Bíblia fala que ele passa 13 anos por maus bocados. Para quem não se lembra da história, a Bíblia fala que ele literalmente é vendido como escravo. Ele é acusado injustamente, acusado de estupro, uma acusação que naqueles tempos já era trágica, resultaria em pena de morte. E ele passa por tudo aquilo, ele é jogado na prisão, humilhado, rejeitado, as pessoas esquecem dele. Mas durante esses 13 anos, passando muitos momentos difíceis, passando muitos momentos de humilhação, como eu citei até aqui, a Bíblia fala que mesmo assim, a boa mão do Senhor era com ele, e ele permaneceu de pé. As adversidades vinham e ele prevalecia contra uma, contra outra adversidade, porque a boa mão do Senhor era com ele. Eu não sei qual o nível de adversidade você está enfrentando, se são adversidades cruéis como essas que José passou, mas deixa eu te dar uma notícia, talvez foi essa a razão que o Espírito Santo te trouxe aqui nessa manhã, para lhe lembrar que a boa mão do Senhor está com você, é por você, e vai fazer com que você permaneça em pé, que você prevaleça diante dessa adversidade. A Bíblia fala que 13 anos depois, através de um agir milagroso, José, ele é estabelecido numa posição de muita honra na nação do Egito, uma nação distante, de escravo, prisioneiro, rejeitado. Agora ele é colocado na segunda posição de maior autoridade no Egito, só estava abaixo de Faraó. Ele que era o administrador, ele que era o CEO, ele que era o primeiro-ministro da nação toda do Egito, ele que saiu lá de baixo. Deus colocou ele numa posição alta, uma posição de influência, uma posição de honra. Fazendo de uma longa história curta, a Bíblia fala que José revela alguns sonhos que Faraó teve. Nesses sonhos que Faraó teve, que eram sonhos proféticos, sonhos que diziam de algo que estava para acontecer, José é usado pelo Senhor para revelar a Faraó que toda a terra, todo aquele mundo conhecido daquele tempo, passariam primeiro por 7 anos de muita fartura, de muita comida, de muita colheita, de muita abundância. Mas esses 7 anos de fartura seriam acompanhados, seriam seguidos por 7 anos de muita escassez, de muita fome, de muita miséria. E o Espírito Santo unge José para dar uma estratégia. O Espírito Santo,
ele unge José para dar a Faraó uma direção do que deveria ser feito. E ele fala para Faraó: aproveita esses 7 anos de fartura e faça um estoque de alimento, um estoque de mantimento. Se prepare para o dia mau, se prepare para os 7 anos de escassez, porque não só você vai ter alimento nos 7 anos de fartura, como no tempo de escassez, o Egito e os egípcios terão mantimento, e terão ainda uma oportunidade de negócio. Vocês poderão ter o mantimento, o alimento, e vender esse mantimento para nações estrangeiras, prosperando ainda mais e aumentando a influência e o poder político que o Egito tinha naquele momento. E a Bíblia fala que Deus coloca José para gerenciar tudo aquilo para Faraó. Vocês se lembram, haviam passado 13 anos que José, com 17 anos, tinha sido rejeitado e vendido pelos seus irmãos. 13 anos que ele não ouvia nenhuma notícia dos seus irmãos, e consequentemente 13 anos que o seu pai, Jacó, pensava que ele tinha morrido, e de uma maneira trágica. Depois desses 13 anos, passam 7 anos de fartura, que José serviu a Faraó, estocando todos aqueles alimentos, todo aquele mantimento. E aí começam os 7 anos de seca, de dificuldade, de miséria. E a Bíblia fala que nações do mundo todo, do mundo conhecido da época, vinham até o Egito para comprar mantimento, para comprar alimento. A fome foi tão grande, a seca foi tão grande, que ela chegou lá em Canaã, aonde Jacó ou Israel habitava com seus 12 filhos e suas famílias, com seus 11 filhos agora. E a Bíblia fala que a fome foi tão severa, que eles começaram a procurar por uma solução, e ficaram sabendo que no Egito havia mantimento, que no Egito havia alimento, porque José estava ali, e a boa mão do Senhor estava com José. E onde a boa mão do Senhor está, ainda que haja fome e miséria em outros lugares, aonde a mão do Senhor opera, há mantimento, há provisão e há prosperidade, em nome de Jesus. E os irmãos de José vão até o Egito para comprar para si mantimento, para sobreviverem àquela situação. Quando eles chegam ali, havia se passado aí um pouco mais de 20 anos, que nem José via os seus irmãos, nem os irmãos viam a ele. José, que ali era um garoto de 17 anos, mimado pelo seu pai, favorecido diante de todas as situações, agora já era um homem formado com muita experiência vinda do sofrimento, que é talvez a melhor escola que nós aprendemos na palavra de Deus. Sim, é no sofrimento, na tribulação, que o caráter de Deus é forjado em nossas vidas, o caráter de Cristo. Um pouco mais de 20 anos, eles chegam ali e se deparam com José. Agora ali um maioral no Egito, uma autoridade, falando a língua local sem sotaque, não falando a língua dos hebreus, dos judeus. Quando eles chegam ali, vê aquele homem, aquela autoridade, o que acontece? Eles não reconhecem José, mas José reconhece eles. José se lembra dos seus irmãos, e a Bíblia fala que ele, logicamente, ele sente toda aquela dor, todo aquele sofrimento, ele se lembra das coisas boas e também das muitas coisas ruins que ele sofreu por causa dos seus irmãos. A Bíblia fala que José olha para os seus irmãos e percebe que todos estavam ali, exceto por Benjamim, exceto pelo seu irmão mais novo, da mesma mãe. O que José provavelmente pensou? Eles deram um fim na minha vida e provavelmente deram um fim na vida do meu irmão mais novo. E ele começa a perguntar algumas coisas para saber, primeiro, se o pai dele estava vivo,
E se o irmão dele mais novo, Benjamim, também estava vivo? A Bíblia fala que os seus irmãos mais velhos relatam tudo, que o pai passava bem, e que o irmão Benjamim também estava bem, o irmão mais novo. Só que, em outras palavras, o seu pai não permitia que ele saísse de casa, que ele fizesse viagens como essas. A Bíblia fala que ele recebe o dinheiro dos seus irmãos, passa o alimento, mas não revela para eles quem ele é. Mas ele manipula a situação de uma forma para que os seus irmãos fossem obrigados a trazerem Benjamim para que ele pudesse ver. Talvez para que pudesse ter uma prova que ele realmente estava vivo. A Bíblia fala que os irmãos dele saem com o alimento. No meio do caminho eles percebem que o dinheiro que eles tinham trago para comprar os alimentos estavam na sacola de alimentos. Ficaram com medo, pensaram que talvez por uma coincidência, talvez por um erro humano, José e Faraó agora estavam pensando que eles tinham roubado o alimento. Eles voltam ali para dar alguma satisfação. José manipula a situação de uma forma, ele pega para si um dos 11 irmãos e aprisiona e dá um decreto: vocês só compram o alimento agora se trazerem Benjamim, o irmão mais novo que vocês afirmam que tem. Eles chegam até Jacó, viajam ali alguns dias de viagem, dá essa notícia. Jacó fica apavorado, se entristece. Eu já perdi José, agora perdi um outro filho que está prisioneiro lá, Simão, e agora quer roubar de mim Benjamim? Não vou deixar isso acontecer. Dias se passam, talvez até um ano. A fome se torna ainda mais severa, a dificuldade aumenta, um abismo gera outro abismo, o problema se agrava, de tal maneira que os irmãos de José, os filhos de Jacó, chegam para o seu pai e dizem: olha, nós precisamos fazer alguma coisa, senão todos nós vamos perecer, senão todos nós vamos morrer. Os seus netos, os seus bisnetos, a nação de Israel, a nação de Deus vai perecer. E por fim Jacó se vê obrigado a liberar Benjamim para ir ter com eles. Aí nós entramos no texto que acabamos de ler. A Bíblia fala aí, talvez, já aí no terceiro, no quarto ano de fome, de escassez, eles chegam até o Egito, eles chegam até José, trazendo consigo Benjamim. A Bíblia fala que José vê, reconhece, você vê no texto, a Bíblia é clara, até nos detalhes, ele olha em redor, e ele percebe Benjamim, e ele diz: é você, o irmão mais novo, que eles me falaram? Ele diz: a graça de Deus esteja sobre você, meu filho. A Bíblia fala que ele manda os seus servos, ainda sem se revelar aos irmãos, para a sua própria casa, para a casa ali do estadista, para a casa de José, e a Bíblia fala que coloca aí os irmãos na ordem do mais velho ao mais novo, coloca Benjamim ali, o mais novinho, e dá um banquete a eles, dá um alimento a eles, não um banquete que eles estavam acostumados lá em Canaã, não um banquete que as nações vizinhas e amigas do Egito recebiam, mas um banquete real, um banquete que José tinha direito. Separa os egípcios dos hebreus, porque os egípcios consideravam os hebreus impuros, e dá aquele banquete. Mas tem um detalhe no texto que eu acho muito importante frisar. Para todos eles dão em ordem ali de idade, do mais velho ao mais novo, mas o mais novo, não por coincidência, a Bíblia fala que José dá uma porção diferenciada. Fala comigo, porção diferenciada. Mais uma vez, porção diferenciada. Ele dá 5 vezes mais.
Interessante que quando nós estudamos a vida de Benjamim e de José, nós aprendemos algumas lições sobre como experimentar essa porção diferenciada em nossas vidas, sobre como experimentar como José e Benjamim experimentaram de seu pai um favor diferenciado. Aqui nesse texto nós aprendemos algumas características de Deus, algumas características inerentes à essência daquilo que Deus é, do próprio Deus, que são fundamentais na vida cristã, são fundamentais para que você viva aquilo que Ele te criou para viver, para que você tenha essa vida que nós temos falado, essa vida plena, essa vida em abundância, que não tem ausência de problemas, mas que nós experimentamos apesar dos problemas. Eu quero compartilhar algumas lições rapidamente no tempo que me resta. Primeira lição, se você está anotando, anote, se não, escreve aí na tua mente e no teu coração. O seu futuro será conforme as suas palavras. O seu futuro será conforme as suas palavras. Futuro distante e futuro próximo. A sua semana vai ser conforme as suas palavras. A sua segunda-feira será conforme a sua palavra. Se você declarar que vai ser mais uma segunda-feira, que segunda-feira é difícil, amanhã vai ser mais uma segunda-feira e vai ser um dia difícil. O seu futuro é conforme as suas palavras. A Bíblia fala que morte e vida estão no poder do quê? Da língua. Se você quer experimentar vida e bênção, ou maldição e morte. Interessante que tem um detalhe na história. Quando Benjamim nasceu, o segundo filho de Raquel, como eu falei no contexto da história, a Bíblia fala que Raquel tinha tido José, o primeiro filho, ela era estéril, ela ansiou por ter um filho, depois de um tempo Deus a responde e lhe dá José. Ela coloca um nome em José muito interessante, porque ela queria ter mais filhos, ela via Lia, a sua rival, tendo vários filhos. E ela coloca o nome de José já declarando algo sobre o seu futuro. Ela diz, que o Senhor me acrescente, que o Senhor me acrescente outro filho. José significa que o Senhor me acrescente, que Yahvé me acrescente. Anos mais tarde ela fica grávida de novo, de Benjamim, o seu segundo filho. Só que a Bíblia fala que o nascimento, o parto de Benjamim, foi muito difícil, foi com muito sofrimento, com muita dor. E a Bíblia fala que mais tarde, depois de dar à luz, literalmente o parto dela leva ela à morte. Mas depois daquele sofrimento, durante aquele processo todo, daquela dificuldade, aquele processo árduo, a Bíblia fala que quando o bebê sai ali da barriga dela, quando o bebê nasce, ela olha para a parteira, falando daquele momento difícil, daquela dor que ela sente, e a parteira pergunta qual o nome da criança. E não foi Raquel que deu o nome de Benjamim. Raquel, ela profere o nome Benoni. Ela dá o nome da criança de Benoni. Benoni tem um significado especial. Benoni significa sofrimento, significa dor, aflição. Ela deixa a sua aflição determinar as suas palavras. Filho tem uma representação especial, é aquilo que deixamos para o futuro, é o nosso legado, é a nossa herança. Raquel escolhe deixar para o seu futuro, deixar para o seu amanhã, o nome dor, Benoni, sofrimento. A sua declaração para o futuro é dor, sofrimento. E o que acontece com Raquel? Logo depois ela experimenta tanta dor, tanto sofrimento, que ela morre. Jacó, quando escuta ela falando Benoni, ele não aceita aquelas palavras. Você não precisa aceitar tudo o que você escuta, todas as previsões, todos os prognósticos pelo amanhã.
Não é aquilo que as pessoas dizem, não é aquilo que eles falam de você que determina o seu futuro, mas seu futuro é determinado pelas suas próprias palavras. Não precisa aceitar um diagnóstico médico, ainda que o natural diz isso, ainda que não seja culpa do médico. Mas você não precisa repetir isso, você não precisa declarar isso sobre o seu futuro. Seu futuro não depende da medicina humana, seu futuro depende da mão de Deus. É Ele que tem a última palavra. Se você se lembrar da história, Jacó sofreu muito com esse negócio de nome. Jacó, o nome Jacó significa enganador, deturpador. E Jacó foi um enganador durante a sua vida. Ele experimentou isso até um certo ponto, até ter uma experiência com Deus, e Deus muda o nome dele para Israel. Ele não queria ver o seu filho mais novo, passando pelo mesmo sofrimento. Por isso que ao invés de declarar Benoni, ao invés de dar o nome de Benoni, ele fala não, Benoni não, ele vai se chamar Benjamim. Fala comigo, Benjamim. Mais uma vez, Benjamim. Benjamim também tem um significado profético, especial. Benjamim significa filho da minha destra, filho da direita. Alguns estudiosos afirmam que na localidade que ele estava, Canaã ficava à sua direita. Por isso que, de acordo com muitos estudiosos, você vai ver isso até em algumas traduções, Benjamim significa filho da promessa. Na linguagem da Bíblia, a mensagem tem, para mim, a tradução mais bonita do nome Benjamim. Diz que Benjamim significa filho de uma boa sorte. Ah, meu irmão. Enquanto Raquel declarou dor, declarou sofrimento, mas ela estava passando por isso. Era o presente, era a situação dela. Mas toma cuidado para você não ecoar o seu problema, para você não ecoar a sua situação, porque a Bíblia em nenhum momento nos ensina que o nosso presente determina o seu futuro, que o nosso presente, que a nossa situação determina o nosso futuro. O seu presente não determina o seu futuro, mas as suas palavras determinam o seu futuro. Aquilo que sai da tua boca influencia sim o seu futuro. Enquanto Raquel declarou Benoni, sofrimento, dor, Jacó declarou Benjamim, Jacó declarou a promessa, Jacó declarou uma boa sorte, Jacó declarou um bom futuro. E o que acontece com Raquel? Experimenta o resultado das suas palavras: sofrimento, dor e morte. E o que acontece com Jacó e com Benjamim? Lá na frente a Bíblia fala que Jacó, ele encontra José novamente. Jacó conhece os filhos de José, os filhos de Benjamim. Ele experimenta a promessa de Deus na sua vida. Ele se torna esse patriarca que nós estudamos até hoje. Ele experimenta a promessa, a boa sorte do Senhor. O seu futuro será conforme as suas palavras. Cuidado com aquilo que sai da tua boca. O diabo vai fazer de tudo para influenciar o que você diz. Vai usar a mídia, vai usar o entretenimento, vai usar a circunstância, vai usar a sua cultura, vai usar o seu passado. Mas não ecoe o seu problema, não declare aquilo que o inimigo quer que você declare, não declare Benoni sobre o seu futuro, mas declare a promessa, declare um bom futuro, declare Benjamim em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas Raquel declarou Benoni, Jacó declarou Benjamim. O que Jacó e Benjamim experimentaram? A declaração da bênção, não a da maldição. Sabe por quê? A bênção do Senhor vence a maldição do diabo. Se alguém derramou alguma palavra maldita sobre a sua vida, sobre o seu futuro, se algum adversário, algum inimigo,
Se algum ente querido, alguém da sua família, declarou que você não ia dar em nada, declarou que você não tinha futuro, declarou uma palavra de maldição, libera a bênção do Senhor sobre você, libera a bênção que Jesus conquistou na cruz sobre o seu futuro, porque a bênção dele vence a maldição desse mundo, em nome de Jesus. Declare uma palavra de bênção, diz assim: essa vai ser minha semana, essa vai ser a melhor semana da minha vida. Levanta a tua mão, profetiza isso, diz assim: essa vai ser a minha semana, essa vai ser a melhor semana da minha vida. Aleluia, se você crê nisso, diz amém. Segunda lição que eu aprendo com esse texto, a Bíblia fala que quando José recebe os seus irmãos, ele recebe com um banquete. Fala comigo, banquete. Mais uma vez, banquete. Segunda lição, Deus tem banquete para os seus. Ou melhor, Deus tem um banquete para os seus. Não um banquete humano limitado, um banquete real, um banquete de Deus que é ilimitado. Interessante que José não tem relatos que ele fazia isso. Ele não recebia as pessoas com um banquete, ele não recebia as pessoas na sua casa. Mas quando os seus irmãos chegaram, quando aqueles que representavam a nação de Israel, a nação de Deus chegaram, ele os trouxe para a sua casa e lhes deu um banquete. Para Benjamim lhe deu uma porção diferenciada ainda. Pensa naquilo que os egípcios começaram a conversar entre si, aquilo que os soldados, os assessores pensavam: essa nação deve ser especial, essa nação é diferente para receber tal tratamento de José. Da mesma forma, aprendemos na palavra de Deus, que aquilo que faz diferença entre as pessoas que servem a Deus e não servem, aquilo que faz diferença entre a nação de Deus e aqueles que não são, é o agir de Deus em suas vidas, é o banquete do Senhor nas suas vidas, é a bênção de Deus na tua vida, que vai fazer diferença entre aquele que serve e aquele que não serve, aquele que é filho de Deus e aquele que ainda não é. 2 Coríntios 2, verso 14, Paulo diz assim: mas graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós exala a fragrância do seu conhecimento. Em outras palavras, é a vitória do Senhor em nossas vidas, é o agir de Deus em nossas vidas, é o banquete do Rei em nossas vidas, que exala a fragrância do conhecimento de Deus, que faz com que os egípcios, que aqueles que estão lá fora vejam: Deus, ele é cheiroso, Deus, ele é atrativo. Em outras palavras, vale a pena servir a Deus. Isso não significa que não vamos passar por problemas, não vamos passar por dificuldades. Eu já falei sobre isso várias e várias vezes aqui. Mas isso significa que apesar dos problemas, apesar das dificuldades, a vitória de Deus na tua vida, o agir do Senhor em meio aos problemas, aquele que te põe de pé, aquele que te faz prevalecer, o agir dele em você, vai fazer com que as pessoas reconheçam que Deus é por você. Vai fazer diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Deus tem banquete para os seus, Deus tem fartura, Deus tem abundância. Interessante naquele texto em que Jesus ele cura aquela mulher sírio-fenícia, e ela fala até uma frase bonita, se humilhando diante do Senhor. Ela diz: Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus ele dá uma resposta para ela que para alguns foi uma resposta ríspida, dizendo assim: mulher, é necessário que os filhos comam até se fartar, e depois o que sobrar vai para os cachorrinhos. Poderia pegar esse texto como muitos para estudar aí o porquê disso, e as migalhas que caem da mesa dos senhores, mas eu quero frisar só essa primeira parte de Jesus: é necessário que os filhos comam até se
fartar. Sabe o que Deus tem para a tua semana, meu irmão? Ele tem fartura para você. Ele quer que você coma até se fartar. Ele quer derramar fartura na sua saúde, na sua alma. Ele quer derramar fartura nos seus negócios, na sua casa, no seu lar. Deus tem fartura para você. Deus tem fartura. E por último, eu vou encerrar. Deus tem uma porção diferenciada para você. A Bíblia fala que José ele separa os seus irmãos por ordem de idade, do mais velho ao mais moço. Por que isso? Tem uma representatividade. Aqui nós temos dois conceitos que na Bíblia é explorado de capa a capa: a lei e a graça. Pela lei, o irmão mais velho tinha direito a mais, uma porção dobrada. Pela lei, ou melhor, pelo mérito, deveria se dar àquele que mais merece, e depois o que menos merece. Mas José, ele inverte a ordem. Ele separa os irmãos do mais velho ao mais moço, mas Benjamim, o mais jovem, ele dá uma porção diferenciada, ele dá 5 vezes mais. Não por aquilo que Benjamim merecia, não por algo que ele tinha feito, mas porque José o amava. Era o irmão da mesma mãe, por aquilo que Benjamim era, e por aquilo que José era. Não é à toa que na palavra de Deus, o número 5, no estudo dos números da palavra de Deus, da numerologia bíblica, no número 5 é o número da graça. É os 5 alpendres lá no tanque de Betesda. Enquanto a lei determina o mérito, a Bíblia nos ensina que José, porque amava o seu irmão, não por aquilo que ele tinha feito, ele derrama uma porção diferenciada. Isso é uma figura daquilo que seríamos em Cristo Jesus. Não é por aquilo que merecemos, não é por aquilo que você fez na semana anterior, mas Ele te ama tanto, Ele te ama tanto, Ele é amor, e a Bíblia nos fala que Ele nos fez para ser amado, por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele te fez para ser. Ele vai derramar sobre a sua vida uma porção diferenciada. Ele vai derramar 5 vezes mais. Ele vai derramar graça. Ele vai derramar abundância. Presta atenção na perspectiva de Benjamim. O seu único irmão, o irmão mais velho, ele sai do conforto do seu pai, é vendido pelos seus irmãos, passa por humilhação, rejeição, vai no poço mesmo, na posição mais baixa do mundo que poderia existir. Mas a boa mão do Senhor é por ele. E a Bíblia fala que aquele que foi lá embaixo, Deus exaltou ele a uma posição de muita honra. E através dele, através de José, Benjamim, ele é liberto da fome, da seca, da miséria. Ele tem acesso à abundância. José é uma figura clara de Cristo Jesus. Cristo Jesus deixou o conforto do Pai. Aquele que não conheceu o pecado, aquele que é Deus, com toda a sua glória, com o seu esplendor, ele abriu mão de tudo isso. Ele decidiu que ser igual a Deus não era algo que devia se apegar, e ele veio aqui à mais baixa posição, se tornou homem como eu, como você, aquele que não cometeu pecado, ele se tornou pecado por mim e por você, e foi humilhado, foi rejeitado, foi acusado, foi cuspido, foi a mais baixa posição. A Bíblia fala que durante os 3 dias, ele foi lá no inferno tomar a chave da morte, tomar a chave do inferno. Mas a Bíblia fala que a boa mão do Senhor, lá na mais baixa posição, resgatou, ressuscitou Jesus e colocou ele na mais alta posição.
E através de Jesus, através do seu sacrifício, o Senhor nos livrou, nos libertou da fome, da escassez, da morte e do inferno. Interessante, no próximo capítulo do texto que eu li, os irmãos de José começam a ficar atribulados, inquietos, com medo do que José poderia fazer. Lembra, ele não conhecia José, eles não lembravam que era José, eles não tinham reconhecido José, e na hora mais difícil, a Bíblia fala que José começa a chorar, e ele revela para os irmãos quem ele era, e ele diz: não fiquem com medo, não tenha receio algum, porque aquilo que vocês intentaram para o mal, Deus transformou para o bem. Aquela rejeição, Deus me trouxe aqui para o Egito, para que eu pudesse libertar vocês agora. E eu quero encerrar com essas palavras. É na hora mais difícil, é no meio do problema. Lembra lá de Sadraque, Mesaque e Abidnego, no meio da fornalha ardente, que a Bíblia fala, as pessoas de fora viram e perceberam que os três não eram três, mas eram quatro. E o quarto homem tinha a aparência de filho de Deus. O quarto homem era Deus. É no meio do problema, no meio da fornalha, na hora mais difícil, que Jesus vai revelar para você e para as pessoas que estão à sua volta quem realmente Ele é. É na hora mais difícil, no meio da tempestade, que os discípulos perceberam que não era um fantasma, mas Jesus que estava andando sobre as águas. É no meio dessa fornalha ardente, em nome de Jesus, que você vai perceber que Deus, que Jesus jamais saiu do seu lado. Ele está com você o tempo todo. Ele é por você, fazendo com que tudo contribua para o seu bem. É na hora mais difícil, que até aquele ímpio, até aquele irmão que não conhece o Senhor, vai olhar para você e vai falar: Deus só pode estar com ele, Deus só pode estar com ela. Não tem adversidade que pode os parar, não tem problema que pode os deter. É cada dificuldade e cada vitória, em nome de Jesus.